Olá, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se vocês estiverem me ouvindo, dá um joinha. Aê, Mauro, tudo bem? Que bom tá me ouvindo. Eu tava em dúvida. Falei, será que tem alguém me ouvindo aí? Então tá, tudo bem, pessoal? O pessoal tá entrando. Eu vou aguardar. Eu vou aqui acenar para a nossa convidada de hoje, a Marla Sakamoto, que é fono. Eu vou esperar uns 5 minutinhos só para né, o pessoal entrar e dar tempo de todo mundo entrar e a gente pode ir começando. E aí depois sempre a live vai ficar gravada, né? E aí dá a oportunidade das outras pessoas verem depois, né? Às vezes é um momento que não pode ver, né? Hoje. E aí eu vou deixar gravada para um próximo momento conseguir visualizar. Tá bom? É, bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou começar, na verdade, acho que é mais para mostrar mesmo o contexto de eu ter feito essa live. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram para ver uma live que as pessoas tinham interesse em ver, né? E coloquei algumas especialidades. A Marla tá indo falar um oizinho para ela e a gente pode depois, qualquer coisa, ir conversando. E aí eu coloquei na minha especialidade e aí... Oi, Marla! Oi, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo, e você? Prazer enorme estar aqui conversando com você hoje. Ai, Marla, muito obrigada pelo convite. Eu até, na verdade, esperei o pessoal, vou esperar o pessoal entrar, né? Porque eu acho que às vezes, dependendo, às vezes o horário, né, que a gente começou pontualmente, então, para a gente conversar um pouquinho. Eu até estava comentando que eu coloquei uma enquete, né, no meu Instagram para saber a principal especialidade que eu acho que poderia, né, fazer a live, e aí foi votada a fono como a especialidade mais, né, mais querida, né, para eu fazer a live, né. Tanto eu coloquei também fono, otorrino, dermato, então são especialidades que a gente tem bastante interação, né, no consultório, e essa interação é importante para a gente poder também encaminhar, para a gente poder saber quando, né, o paciente saber também quando procurar, né. Então, eu acho que essa live tem todo o sentido a gente fazer pensando na pediatria geral e pensando na criança mesmo, né? Eu tava pensando em esperar, não sei o que você acha, de esperar uns 2 minutinhos, Pode só ser? para Tô vendo aqui, ó, entrar. várias amigas, prima, Ah, todo mundo! tem uma colega de faculdade. Ai, que bom! Na verdade, assim, o que eu botei é assim, porque às vezes não dá para assistir, né, no dia, então eu depois que finalizar, eu vou deixar a live gravada, né? E aí depois que ficar gravada fica mais fácil, porque daí depois a gente, quem não pode assistir agora, assiste depois, né? Então, então eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, e aí Tá para legal. o pessoal entrar, que eu acho que fica melhor, né? Combinado. Ah, então tá bom. Antes, eu acho que também é interessante, não sei, eu acho que para fazer né, uma introdução, eu acho que enquanto a gente não começa de fato, eu acho que seria interessante, na verdade, você se apresentar, né? Não sei, contar um pouquinho de você, assim, uma apresentação pessoal. Eu acho que até mesmo depois eu me apresentar, porque tem muita gente aí que é do seu perfil e não me conhece, né? Então também você fazer uma apresentação e depois eu fazer uma apresentação. Legal, meu nome é Marla, eu sou fonoaudióloga e coach vocal, formada há 25 anos. Esse ano eu tô fazendo 25 anos de formada, Nossa, parabéns! boda de prata, né? Exatamente, mudas de prato de profissão, né? E sempre atuei em consultório. Durante 13 anos da minha vida eu trabalhei na ACD. No Uhum. começo com criança, depois acabei trabalhando mais com adulto, né? Mas sempre na área de fala e motricidade orofacial. Sou especialista em motricidade orofacial, tenho formação em voz, então trabalho bastante com voz, porque eu acabo
não vendo, assim, eu trabalho com as duas áreas em conjunto, né? Sim, Então, assim, sim. geralmente nos pacientes de voz eu trabalho motricidade orofacial e vice-versa, né? Tá. A estrutura é a A mesma. voz e a estrutura muscular, né? Orofacial, né? Tudo. É, exatamente, a gente usa, né, o mesmo lugar aqui que a gente mastiga, que a gente engole, é o lugar que a gente fala e produz a voz, né? Então, Uhum, com certeza. eu atuo principalmente nessas duas áreas. E é isso, fiz mestrado em função da articulação temporomandibular com disfonia, né? Então eu fui estudar a prevalência de disfunção da articulação temporomandibular, que é essa articulação que faz a gente abrir e fechar a boca, em pacientes Uhum. que têm rouquidão. Por quê? Sim, Porque bem a musculatura é a específico e super mesma. importante, né? Uhum. Ai, E maravilhoso, é não, isso. ótimo, uma grande experiência e eu acho que você foi, né, a pessoa certa, inclusive vou me apresentar também, eu me chamo Maria Fernanda, eu sou pediatra, né, de formação, e depois eu fiz reumatologia infantil, que é uma especialidade dentro da pediatria que vê doença articular da criança, eu fiz também, fiz doutorado em pediatria, né, finalizei em 2019, trabalhei bastante tempo em indústria farmacêutica na área de pesquisa e há mais ou menos 3 anos eu voltei para assistencial de fato e atualmente eu trabalho em consultório, trabalho também no Hospital Sabará, na área de reumato e trabalho também na área de vacinas no Fleury. E aí, recentemente, assim, o consultório tem me dado, assim, atualmente é onde eu tenho mais foco, assim, né, cuidando de criança. E recentemente, eu acho que devido à pandemia, eu acredito, né, a gente tem possibilitado, né, que as pessoas tenham mais informação. Eu acho que a pandemia teve várias, né, situações mais complicadas da nossa vida, mas eu acho que um dos benefícios que trouxe foi essa interação, né, da informação via redes sociais, né? Eu acho que até mesmo eu com o Instagram mesmo, né? Comecei agora, assim, há não muito tempo, e eu vejo o quanto é importante a gente poder divulgar, né, as pessoas sobre assuntos do dia a dia que possam estar presentes na vida delas, né? E aí eu acho que a nossa live vem para isso. Eu acho que a gente pode começar, né? E aí as pessoas vão entrando e a gente depois pode ir seguindo essa nossa conversa para a gente poder ter um tempo para conversar mesmo, né? Tá, Eu, já. antes de iniciar mesmo, né, a live de fato, eu queria conversar com você. A gente sabe que a fonoaudiologia, né, por si só a especialidade, a gente conhece como aquele profissional que atua nos distúrbios de linguagem, comunicação e fala, né? Aí eu sei que a fono vai muito além disso, né? Eu queria que você contasse um pouco como que é a atuação da fonoaudiologia, né? Não só nos distúrbios de fala e linguagem, se você consegue atuar de uma forma como um todo antes de a gente poder começar. Eu acho que já até comecei a falar um pouquinho aqui, né? Na hora que eu fui me apresentar, porque Sim, existem sim. muitas outras áreas. A fonoaudiologia trabalha com a comunicação humana, né? E por isso que a linguagem, e a base disso é a linguagem, a base da comunicação ali é a linguagem, né? É a linguagem que possibilita a gente transformar os pensamentos, as ideias, as emoções, os sentimentos em palavras, né? Sim, com certeza. Colocar essas palavras em sequência para formar as frases. Isso. E se E aí comunicar, né? conseguir se comunicar, né? Isso. Além disso, a gente precisa, por meio da linguagem, e tudo isso é em milésimos de segundos, né? Colocar em sequência as letras das palavras para a gente falar. E fazer toda a movimentação com lábio, Concatenar, né? língua, bochecha Concatenar para essas. conseguir Exatamente, né? Não falar só todos emitir esses sons, sons. né? Eu acho que é isso, né? Não só emitir os sons, mas que esses sons façam sentido, né? Pra gente se comunicar, né? E aí, quando a gente vai, né, transpor isso, né, e fatiar isso para a criança, né, na infância, né, como que você enxerga a atuação da fonoaudiologia na infância? Como isso representa isso para você? Ó, a fono, ela é muito recente. Se for ver, ela tá fazendo 40 anos esse ano, Nossa, é muito né? recente mesmo, né? Muito recente. Ela foi legalizada, vamos dizer assim, foi reconhecida em 81. E nesses 40 anos a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito, Que bom. tanto na clínica quanto em ciência, né, em Uhum. pesquisa. Pesquisa, estudo, sim. Muito estudo. Nos últimos 10 anos, então, assim, foi um crescimento Uhum. exponencial. Nos Sim, últimos 5 anos, se a gente pensar de 5 anos para cá, hoje a gente consegue usar muitos recursos que há 5 anos atrás não existia.
Uhum. dentro da fonoaudiologia. Sim, E no até último mesmo, na ano, verdade, então, atuando de forma precoce, né? Eu acho que antigamente a gente tinha aquela coisa, depois de tardiamente, né? Acabava encaminhando, né? Hoje a gente consegue atuar precocemente, né? sim, né? E aí o que que acontece? Nessa evolução, por exemplo, há 10 anos atrás, nós tínhamos 7 especialidades dentro da fonoaudiologia. Hoje, nós temos 12 especialidades dentro da fonoaudiologia. Subespecialidade, certo? Especialidades, né? Sim. Então, eu vou pensar na fonoaudiologia com especialidades, e dentro de cada especialidade, a gente tem subespecialidades. Nossa, então é realmente bem segmentado. A gente não tem essa ideia, né? Quando a gente pensa em encaminhar para fono, e aí a gente conseguir achar o especialista que tem um foco direcionado para aquela patologia, ou enfim, né, para aquela necessidade. E aí, nessas subespecialidades, a gente atua com a criança, né? Em quase, acho que todas as especialidades a gente acaba atuando com a criança. Então, isso vai desde a maternidade. Hoje em dia, desde 2010 para cá, a gente tem como obrigatoriedade o teste da orelhinha, Sim, que sim. vai no diagnóstico precoce que você estava falando. Antes, a criança que tinha uma deficiência auditiva, muitas vezes só aparecia para tratamento com 3, 4 anos de idade. Exatamente. Isso era o precoce Que a hora antigamente. que, na verdade, percebia que a criança, por exemplo, não falava, né? O estilo, assim, É, aí começa, é uma idade que, na verdade, preocupa porque é esperado que já tenha uma boa comunicação. Então, até essa idade fica assim, eu acho que é o tempo dele, né? Aquela coisa, né, que a gente fica, né? Eu acho que, uma hora ela vai falar, não tem tanta atividade, não tem tanto estímulo, mas nunca ninguém pensa que pode ter realmente uma deficiência auditiva, né? E toda avaliação de linguagem, ela deve ser feita, junto com a avaliação de linguagem, uma avaliação audiológica, né? Para saber sim. realmente se E a já criança. fazendo na maternidade, a gente já consegue detectar ali e já encaminhar se tiver algum problema, Uhum, né, para um exatamente. tratamento precoce. Exatamente. E até mesmo pensando que tem muitos casos em que isso pode acontecer mesmo, da criança ter feito o teste, né, da orelhinha na maternidade, e durante esse tempo, né, na primeira infância, primeiro ano, por exemplo, ter alguma internação, ou ter alguma infecção, algum uso de antibiótico prolongado, que tem um efeito, né, assim, de certa forma, tóxico para ototóxico, que a gente fala, e a criança perder depois e não ser reavaliada novamente, né? Então, ela tem um Sim, exame normal, mas aconteceu algumas coisas nesse período que ela necessita de uma nova reavaliação. E muitas vezes isso não é feito, né? não. E por isso é importante observar o desenvolvimento da criança. Né? Só voltando um pouquinho na questão da precocidade, além do teste da orelhinha, hoje tem o teste da linguinha, né? Então a gente já Exatamente. consegue observar ali na maternidade como que está esse freio de língua, se ele está atrapalhando na amamentação e Que prevendo, né, grau que é como que vai isso, ser. né? Exatamente. Exatamente. Prevendo como que vai ser depois. Será que esse freio, dessa forma, mesmo dando conta da amamentação, vai interferir na mastigação e na fala? Então a gente já Uhum. consegue observar ali e também já é, Conseguir tomar algum intervir, né? procedimento, alguma conduta ali na Isso, hora. exatamente. Dependendo do grau, você já tem uma atuação de que você pode já fazer uma intervenção ali, assim, né? Até um pouco Ou invasiva, mas logo depois, logo enfim. depois e tal, e aí ou você fica de olho nessa criança para ver se ela vai ter, durante o tempo de desenvolvimento, alguma avaliação. E trazendo um pouco para essa questão assim mesmo da fala, a gente vai falar um pouco sobre patologia, sobre quando procurar e quais são os sinais de alerta. Mas eu queria que você falasse, não sei, trazesse um pouco de como que é o esperado, né? Quando a gente pensa na primeira infância, né? Então vamos pensar de 0 a 2 anos, né? O que é esperado que a criança fale? Quais são os principais? É claro que não existe uma regra, a gente tem que, né, pensar na média, né? Cada criança é individual. Mas o que seria esperado para cada idade, pensando, por exemplo, 0 a 3, 3 a 6 meses, enfim, né? 6 a 9, para a gente poder, para as pessoas também saberem, né? A curiosidade mesmo. Eu gosto de relacionar a fala, o desenvolvimento da linguagem da fala sempre com o desenvolvimento motor global, né? Porque está relacionado com o desenvolvimento motor global. Sim, Então a sim. criança nasce, o que ela começa a fazer? Começa a fixar, a ter condições de ter um contato visual, né? Ao longo ali dos primeiros 3 meses vai ficando cada vez Mas melhor esse contato isso. visual, onde ela começa a fazer uma leitura das expressões faciais, uma leitura do ambiente, ela vai percebendo o ambiente, vai percebendo como que a mãe tá, ela percebe o toque,
da mãe, Uhum. o cheiro. Isso é linguagem, né? Então a Uma linguagem forma já de começa, linguagem, né? uma forma de comunicação é linguagem isso. Então ela já começa a desenvolver a linguagem ali. Então o contato visual é um marco importante para a gente observar, né? Uhum, sim. Ao longo do desenvolvimento. Depois ela começa a ter o controle cervical, lá por volta dos 3 meses, né? Se a gente for fazer, você vai me Mais ajudando ela aí nos mesmo, isso. marcos, Pensando, mas por volta dos uma três diferença meses pequena, né? ela tem o controle ali cervical, né? Onde ela pode começar a procurar mais os sons e conhecer mais esse ambiente, associando da onde vem o som e associando Uhum, o som com o objeto, o som com a reação da mãe, o som com a expressão facial das pessoas que convivem com ela. E ela uhum. também vai começando a esboçar reações. O sorriso, né? Eu não falei Esse antes, mas tipo o de choro é uma comunicação que é uma também, forma de né? comunicação, exatamente. E Aí aí ela isso, vai e até diferenciando. mesmo barulhos, por exemplo. Então, assim, por exemplo, uma porta que fecha, né, assim, realmente, uma porta que fecha às vezes forte, alguma coisa. Normalmente a criança tende, né, assim, isso é um dos sinais de alerta que até a gente fala depois de O um tempo, né? reflexo, né? Exatamente, depois de seis Ela se meses, assusta como um todo. O exato. Até uma reflexo das coisas de que Moro, né, que chama? normalmente chama atenção. Uma criança que após 6 meses que não se assusta com um som muito forte, não bater a porta, a criança fica lá tranquila, como se nada tivesse acontecido, realmente isso é um sinal de alerta, né? Isso é um sinal que a gente deve prestar atenção, porque a criança normalmente, os sons, ela normalmente, né, consegue reagir a uma ação, né? E aí é Sim. nessa fase, mais ou menos, só até, assim, a partir, né, até 6 meses, né? E entre É. 6 e 9, Aí, então, com 6 meses, o que acontece? A criança está sentando sem apoio, logo depois já passa a sentar com apoio e começa a dissociar o tronco do movimento cervical, né? Então, tem mais condições de procurar os sons, associar os sons com as coisas que estão acontecendo no ambiente, mais condições de brincar também, né? E uhum, associando o som, vendo o som de cada coisa, a sequência que a mãe está falando, ela vai começando a associar, sim, né? e Eu ela tem falo uma a mãe, mas na verdade é dimensão, o uma coisa até cuidador. interessante, né? A criança com 6 meses, a que ela senta, ela tem outra dimensão de mundo, né? Então, assim, na verdade, ela consegue ver o quê? Ela consegue ter uma dimensão toda, ela sentada, até mesmo para aumentar a interação. Ela consegue muitas vezes, né, ter a língua, né? Quando tá deitada, a língua acaba encostando mais, né, na garganta. A criança não tem tanta atividade de fala, né? Quando ela senta, a língua desce e, consequentemente, ela vai começar a introdução alimentar, ela vai começar a desenvolver toda a musculatura orofacial, então isso facilita também ela começar com os balbucios, né? Que Que é a são idade da introdução alimentar. Né? Então, se a exatamente. gente pensar, a partir do momento que ela sentou, ela está pronta ali para começar com a introdução alimentar. Né? Uhum. Ela vai dissociando o tronco, vai dissociando movimento cervical e vai dissociando o movimento de mandíbula para conseguir mastigar Sim, os exatamente. alimentos, né? Exatamente. Fazer E é os nesse movimentos de momento, mastigação. exatamente, é nesse momento que ela começa, na verdade, a balbuciar. Então, né, aquela questão, né, do né? Pá, 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 dessa coisa de balbuciar, que ela, na Sim, ela verdade, vai descobrindo que ela pode fazer sons com exatamente. aquela musculatura que começou a ser treinada com a amamentação, né? Uhum. E que agora vai continuar sendo preparada com a Com mastigação. a mastigação. E entre 9 e 12 é a hora que, de fato, ela consegue desenvolver as primeiras palavras, mesmo que, né, de cada criança do seu jeito, né? Mas ela consegue, mesmo que sejam palavras que a gente fala, que às vezes uma água, não necessariamente ela fala água, e sim ela fala a ou gá, alguma, né? Começa a ser mais intencional, né? Então, assim, esse Isso. balbucio passa a ter, em algumas situações, Sentido. uma intencionalidade. Isso, Né? exatamente. E E as começa. primeiras palavrinhas vão começar lá para 12, 18 meses, né? Um ano Isso. é o marco, todo mundo espera, mas pode Pode acontecer até acontecer um pouco. 18 meses. A gente até fala, né, que normalmente as palavras, se for pensar, né, com um ano, muitas vezes ela, assim, né, entre um, mais ou menos, até 18, ela vai crescer, em média, né? De 10 palavrinhas ali para 150, 130 palavras com um ano e meio. Então, é um boom muito grande que leva Tem um uma processo, explosão. né? Exatamente, é uma explosão que leva um processo. Muitas vezes, com um ano, você não, né? Pode acontecer de demorar, às vezes, 2 meses, 3 meses, até com 6 meses, ela tem esse tempo para ela desenvolver na fala, né? E criando Uhum. o vocabulário dela, né?
E Sim. principalmente com 1 ano e meio, né, até para complementar, conseguir atender até em chamados, chamados que a gente fala, né, comandos simples. Como, por exemplo, pega a bola, né? Como, por exemplo, pega o papel, ou pega um carrinho. Então, isso ela já tem essa noção, né? Assim, a fala não acontece do nada, né? A gente foi falando aqui que é todo um processo, né? E todo Exatamente. um processo auditivo também. A criança passa esse primeiro ano escutando, cada vez mais, com mais possibilidades de associação e de localização. Ela começa a conseguir localizar sons que vêm de cima, que vêm de baixo, que vêm de trás, e associando com a fala, com a linguagem falada, né? Com a linguagem oral. Uhum, É, e depois desse período aí, de uma palavrinha que ela vai falando, ela vai justapondo, né? Então coloca duas palavrinhas juntas para fazer uma frase, e assim uhum. vai desenvolvendo cada vez mais. Lá por volta de 3 anos já faz frases simples, né? De 3, 4 unidades, e assim vai se desenvolvendo para a vida toda. Né? Perfeito. A gente tem essa Exato. possibilidade de se desenvolver em qualquer Em idade. qualquer idade, A com certeza, neuroplasticidade né? está aí para nos ajudar. Não, com certeza. E quando a gente pensa mais em questão assim de patologia em si, né? Porque a gente falou do que é esperado, né, para a idade. Então, esperado por cada marco, né, de desenvolvimento. E quando isso se torna para os pais, porque muitas vezes os pais acabam comparando ou com o irmão mais velho, ou com o que aconteceu, né, com o irmão mais velho, ou até mesmo com o colega da escola, né, para balizar isso mesmo, né? A questão de comparação, isso é muito real, né? Quando isso se torna uma coisa preocupante no sentido de ter que buscar uma ajuda. E assim, quando seria, na verdade, a fase ideal, na verdade, não sei se existe uma fase ideal, mas para uma criança que está demorando um pouco para falar, talvez um pouco mais atrasada do início da fala, né? Quando seria o momento ideal, os sinais de alerta, alguma coisa assim? Os sinais de alerta são essas fases do desenvolvimento que a gente conversou. Então, a gente tem que observar tudo isso. A gente tem que observar como que está a compreensão dessa criança. Ela não está falando, mas ela entende o que você fala, Sim. né? Tem algumas crianças que atrasam a fala porque elas não precisam falar. Porque elas já Já é pedem dado na tudo mão, né? para elas ali, né? Então Uhum. elas não precisam pedir nada. Exatamente. Eu tive uma situação, até colocando assim, do consultório de uma criança que estava com 3 anos, né, quase 3 anos, ela veio para mim já com essa idade, e ela não falava nada. Ela só, na verdade, ela falava, porque ela ficava com uma pessoa, né, com um cuidador que dava tudo e oferecia tudo ao mesmo tempo. Então, era todo 10 carrinhos, oferecia 10 as frutas, tudo. Não tinha essa coisa de dar para a criança, pega o carrinho que você quer. Qual você quer? Escolhe o que você quer. A criança mostrar esse interesse, a criança falar Ou dá o tempo, né? Dá o tempo para a criança falar. isso, exatamente, a oportunidade. Porque muitas vezes a criança vai falar, você fala, esse. E aí a criança, para ela tá tudo bem, porque ela brinca, porque ela Ela não quer precisa aquilo, falar. né? Ela não precisa, exatamente. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que. Claro que existe, é o momento de você procurar outras coisas e você, na verdade, investigar, mas tem coisas que são mais simples do que se imagina. Né? E você Sim. pode ir numa anamnese, você pode ir numa conversa e entender, poxa, e se a gente tentar fazer por esse lado, né? Deixar a criança um pouco, às vezes, dependendo do silêncio ali, deixar a criança fazer. Às vezes a gente quer fazer tudo pela criança, não dá a oportunidade dela escolher, ou, né, ou dela E ela apontar, né? precisa disso para se desenvolver, não só em relação à fala, né? A Exato. linguagem, aos aspectos cognitivos que ela vai precisar para poder se desenvolver. Né? Uhum, Ela precisa interagir, ela precisa pedir, ela precisa sentir que ela tem o tempo dela e que ela é escutada também. uhum, Mas fora essa questão, existem algumas questões que nesse primeiro ano de vida são bem comuns, né? Então é um ano que a criança muitas vezes vai para a escola, uhum, né? sim, sim. Ou mesmo sem ir para a escola, mas às vezes tem infecções de vias aéreas superiores, repetitivas, e aí a gente Uhum. tem várias situações que interferem nesse desenvolvimento. Concordo com você. Até isso é até uma pergunta que eu ia pegar de gancho, assim, porque muitas vezes o que a gente faz? Às vezes a gente encaminha para fono, né? E a gente não avaliou alguns aspectos da saúde da criança como um todo antes. Porque assim, o que poderia interferir? Então, poderia interferir a chupeta, poderia interferir a mamadeira, poderia interferir o respirador oral, poderia interferir uma criança que tem infecções de repetição, né? O respirar, que ela
que tem rinites ou né, obstrução nasal de repetição, então ela não tem essa coisa de o quê? Né, de conseguir ter aqui é tudo prejudicado, né, obstruído e tudo mais. Então, a gente não conseguiu o quê? Excluir algumas causas que sejam patológicas e que poderiam ser, né, minimizadas, para quando chega na fono, isso já não tem esse viés, né? Porque isso é uma coisa que a fono depois também vai ter que, né, junto com o pediatra, com o especialista, também excluir, né? Né? E muitas vezes vai ter que conviver com isso por um tempo. Exatamente. Porque às vezes é alérgico, às vezes, né, não responde à medicação de imediato, mas a gente pode orientar essa família, estimular de forma que desenvolva e potencialize aí o desenvolvimento da linguagem, sempre junto com o tratamento. Né? Sim, sim. Uma coisa muito comum que acontece são as otites, né? Principalmente as otites serosas, que não doem, né? A criança não reclama. Só com a secreção que fica drenando muitas vezes, né? E aqui, na verdade, não tem sintoma. Por isso que muitas vezes, assim, às vezes usando muito antibiótico, às vezes faz um tratamento, né? E aí ela melhora porque ela tem períodos de crise e não vai exatamente ver a razão fundo, né? Assim, na verdade, o que está acontecendo, né? O motivo principal. E às vezes ela nem tem sintomas maiores, né? Assim, às vezes não vaza, às vezes a membrana timpânica fica intacta. As serosas têm essa característica, né? Sim, ela só aumenta a quantidade de líquido, né, de secreção dentro do ouvido. Ou seja, a criança tem uma deficiência auditiva. Exatamente, porque não ouve temporária. Exatamente, ela também não consegue, né? E assim, vamos pensar um pouquinho nesse momento que a gente está passando hoje. A gente sabe que, né, na própria pandemia mesmo, as crianças acabaram tendo crianças que, por exemplo, nasceram nesse último ano, né? Ou crianças que nasceram um pouco antes da pandemia, que passaram esse tempo em casa, né? Eu não sei, Marla, eu queria até sua opinião assim, a respeito de como essas crianças que passaram esse tempo em casa e que foram, assim, talvez estimuladas por tela, ou até mesmo, né, a questão de não ter... A gente sabe que a dinâmica familiar interfere muito e como essas crianças passaram nesse período. Queria saber sua opinião a respeito de como a tela, né, de como isso pode ser um fator prejudicial e o quanto a gente tem impacto, né, quando a gente pensa no estímulo através de celular enfim, né, como a criança pode ter riscos futuros, né, com essa exposição acentuada à tela que a gente tem visto hoje, né? Então, nós somos seres sociais, né? Então, nós precisamos do outro para nos desenvolver. Então, a gente precisa dessa interação. Ser humano, né? Com ser humano. Uhum. Mas eu não posso falar que eu sou contra telas e aplicativos e tablets e celulares, porque a tecnologia está aí para nos ajudar. A gente que vai escolher como usar, né? Pro bem ou pro mal. Se vai ser a nosso favor ou não, né? Exatamente. Né? Então, assim, tem muitos aplicativos legais, né? Que ao invés de deixar a criança num jogo qualquer, pelo menos coloque um jogo que vá estimular o pensamento, o raciocínio dessa criança, que vai estimular a linguagem. Mas ele não pode jamais substituir a interação. Ele não pode. A gente vê, assim, na verdade, o que eu tenho visto assim, das crianças é que a tela, o que ela faz? Ela, claro, eu acho que ela bem usada, eu acho que ela cabe em qualquer, assim, ela cabe em qualquer situação que se bem usada. Mas eu vejo que muitas vezes as crianças é uma interação única, porque a tela ela traz aquele colorido, aquilo que atrai o olhar, e sem a criança interagir muito, porque ela automaticamente ela continua passando o desenho, a criança... E eu acho que traz o imediatismo, né? Porque a criança ela acaba tendo uma liberdade de escolher desenho, uma liberdade... O vídeo nem acabou, ela já muda o vídeo. Então, isso traz, eu acho, também uma coisa que é a questão da criança saber a hora das coisas, né? Então, eu acho que isso não está repercutindo só na linguagem, a gente está falando como um todo de tela, mas eu acho que também no próprio comportamento da criança, né? Que quando a gente brinca, quando a gente interage, né? Você faz, a criança faz. Então, você troca isso com paciência, com um pouco mais de calma. A tela é tudo muito rápido, né? Então, isso faz as crianças acabar tendo essa coisa do imediatismo, né? E por isso a criança precisa de limite, né? Quem vai dar o limite são os pais, são os cuidadores. Ela não pode, resolver a hora que ela quer, e o tempo que ela quer, e o programa que ela quer, né? O jogo que ela quer, ficar ali, né? Só com a tela. Então, os pais
Tem momentos para jogar e tem momentos para brincar. O ideal é brincar, né? E aí os pais também têm que ter esse tempo, sentar na tela, sentar no celular, para sentar e brincar com a criança. Isso. Porque eu acho que aí que é o, assim, o principal momento que a criança consegue o quê? Trocar, interagir. Né? Quando a criança tem a tela desde muito pequena, ela é como se ela não precisasse como se comunicar. Né? Porque a tela se comunica com ela o tempo todo, né? Então é como se ela não precisasse, né, pedir, como se ela não precisasse fazer essa troca mesmo, né? Então isso realmente eu acho que hoje eu acho que a gente tem que saber usar, né? E eu acho que a gente tem que pensar futuramente, né? Uma criança que tem um contato muito intenso com tela, o quanto futuramente ela vai ter uma repercussão na fala. E aí pode ser o quê? Com 5 anos, com 6 anos, não necessariamente tão bebê, né? Então acho que futuramente ela pode ter esse impacto, né? Porque lembra que eu falei lá atrás, né? Assim, o toque é linguagem, né? É comunicação. A entonação da fala é comunicação. A máquina não faz isso, ela não tem entonação, ela não tem emoção, ela não tem sentimento, Exatamente. né? Você sabe Está que trocando. uma coisa que eu falo, desculpa até te interromper, mas uma coisa que eu sempre falo aqui no consultório, que é uma coisa que eu levo desde assim, né? Às vezes os pais falam, nossa, mas o bebê pequenininho, bebê de 3 meses, 4 meses, interage tão pouco, né? Eu falo, ele interage, mas você pode fazer dessa interação uma coisa muito intensa. Na hora da troca da fralda, pode ser uma baita de uma interação. Na hora que você tá O dando banho, banho, o banho, exatamente, é aquele momento que pra gente é um banho, mas pra criança significa muito, né? Então, às vezes, no uma banho você pode música. estimular as partes do corpo, o cabelo, o olho, ela vai aprendendo ali também, Exatamente. Então, né? a comunicação, né, no primeiro ano de vida, né, eu acho que é muito importante. É a hora que a gente consegue, na verdade, fazer a criança fazer o maior número de comunicações, tanto cerebral Conexões. mesmo, cognitiva e tudo, para ela o quê? Desenvolver toda essa comunicação para a vida toda, né? Isso. Então, E pode falar. não pode falar. Eu ia Não, falar, por isso que é importante o modelo, né? O cuidador é um modelo em todos os sentidos, mas em termos de linguagem, de fala também, sim, sim, com certeza, com certeza. né? Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser uma babá, pode ser a professora da escola. Quem está em contato ali com a criança, interagindo a maior parte do tempo, vai ser o modelo de desenvolvimento da linguagem dessa criança. Perfeito, perfeito. E, Mara, assim, pensando nas coisas mais corriqueiras do dia a dia mesmo, assim, às vezes eu fico pensando que eu pego também aqui, então, assim, coisas como, por exemplo, trocas de letra, ou, por exemplo, né, o famoso cebolinha, né, ou até mesmo aquelas crianças que falam, né, com a língua presa, então você, é, quando que você acha, assim, que mesmo que a criança, né, se desenvolva muito bem, tem tudo dentro do esperado, mas ela tem essas pequenas alterações de fala mesmo, isso é necessário uma intervenção, ou isso com o tempo a criança vai até a mesma escola tal, a gente, né, não pode colocar tudo para a escola, mas o quanto isso tem repercussão, enquanto isso deve ser abordado de uma forma precoce. Eu acho que o quanto antes. Então, assim, a partir do momento que a gente percebeu que essa língua não está se posicionando bem no repouso, né? Porque a gente já vai percebendo ali. Já fica entre os lábios, e a língua tem que ficar lá no céu da boca, guardadinha. É igual quando a gente vê no bebê, o bebê fica com a linguinha lá em cima, guardada no céu da boca, né? Quando ele respira Sim, pelo nariz. E aí é super importante poder respirar pelo nariz, porque senão a boca fica aberta e a língua fica mal posicionada. E perfeito, aí é já muito interfere importante. em várias outras questões, né? Sim, Na sim. mastigação, na deglutição, na fala, né? Em todo o desenvolvimento da musculatura e desenvolvimento crânio-facial também, além da oclusão dentária. Sim, não, Né? você vê que Então, assim, é uma bola de neve, né? é uma bola de neve, né? Então, assim, o quanto antes, né? O quanto antes observar a dificuldade que a criança tem que fazer uma avaliação fonoaudiológica e o fonoaudiólogo já vai orientar. Não necessariamente vai ficar em terapia. O que eu sinto é que muitas vezes fala assim, vamos esperar que isso vai passar, Isso, né? exatamente. Eu vejo Ou é muito muito pequeno isso. ainda para fazer terapia. Mas nem sempre vai precisar de terapia. Vai Exatamente. precisar de uma orientação De uma adequada. orientação. Eu vejo muito essa questão, que é umas coisas que hoje eu tenho preconizado muito, assim, na minha prática, assim, que muitas coisas a gente antigamente falava, né? Ah, é no tempo dele, ou é no tempo dela, né? Ah, mas o irmão não aconteceu isso, por que que, né? Eu não levei o irmão e passou e tal. Mas, assim, hoje em dia eu acho que a gente tem que pensar de uma coisa muito mais preventiva,
né? Muito mais. E uma abordagem precoce para a gente pensar o quê? Que a gente pode resolver isso agora, a gente pode resolver isso agora, a gente não precisa esperar, né? E isso da criança, por exemplo, aquela coisa de tempo dela, eu também acho que tem coisas que não tem muito tempo dela. Eu acho que tem coisas que você fala, não, tudo bem e tal. Mas existem alguns marcos, principalmente de fala, que você pode ali, já no início, aquela coisa que tá. Que a criança fala um pouco mais demorado, tá meio assim, do que você pegar num caso mais grave, né? Então você conseguir intervir antes, né? E às vezes até pode ser o tempo dela, mas a gente precisa olhar para ver se não tem outras alterações ali que comprometam e que vão fazer demorar muito mais tempo. Né? E a partir do momento que a criança sente que ela não está falando direito, ela pode ir desenvolvendo uma autoestima diminuída em relação à fala. Né? Se considerar um mau falante, não um bom falante. E a gente quer que a criança se desenvolva como um bom falante, um bom comunicador. E não tem esse receio de falar porque sabe que não sai como a maioria. Porque ela escuta comentários. E aí isso ela vai ter o quê? Pode ser que ela só sinta isso com 6 anos, 7 anos, né? Entendeu? Assim, naquele momento da alfabetização. Né? No momento da escola mesmo, que ela tiver que ela, né, na escola mesmo, ela não tiver um bom rendimento escolar, né? E aí com certeza pode ter uma repercussão. O que tinha muito, hoje em dia cada vez menos, mas ainda acontece. Tinha uma questão assim, espera até 5 anos. Total, né? É isso mesmo. Espera até 5 anos, depois vai tudo se resolver. Se não resolver, você vai procurar isso que a gente ajuda. Fala das viroses, né? Que a gente fala virose até 3. Espera até 3 anos que as viroses passam, né? E a mesma coisa não que é a gente assim. fala, né? Porque o que acontece na prática? Chega no consultório com 5 anos, com uma demanda da escola já de leitura e escrita, e que você vai ver e que a criança não está só com uma troca de grupo consonantal. Porque, ok, o grupo consonantal é o último que a gente adquire, lá com 4, 5 anos. Né? Então, por exemplo, de Brasil, de blusa, né? Esse grupo, o R e o L em grupo consonantal. Ele precisa de uma motricidade muito fina para ser produzido. Então, esse som, isoladamente, ok, 4, 5 anos. Mas o que acontece é que vem se somando coisinhas lá de trás do desenvolvimento. E aí a criança chega só com 5 anos no consultório com várias trocas, com várias dificuldades e com uma demanda de início de alfabetização. Somatizada, né? Na verdade é aquela coisa que veio somatizada. Uma coisa foi somando a outra, né? E aí ela vem já com um distúrbio muito que você poderia ter atuado já no começo, né? Preventivamente, inclusive só com alimentação, muitas vezes. E uma coisa que você pode falar até na sua prática mesmo, que eu vejo muitas vezes conversar com fono que fala, né? Que às vezes os pais acham que uma sessão resolve, né? Às vezes eles falam, né? Assim, eu vou na fono, tá bom, umas 2 sessões, isso vai resolver. Mas tem situações em que a criança tem que ser acompanhada por um tempo muito prolongado, né? Assim, tem situações em que... Eu não sei se você pode contar um pouco, não sei se existem algumas coisas que são fáceis de resolver, outras um pouco mais demoradas. Vai depender. Cada caso é um caso, né? Mas o que acontece? A criança, por exemplo, chega com 5 anos no consultório. Ela passou 5 anos da vida dela falando daquela forma. Então, a circuitaria cerebral, todos os caminhos, né, da musculatura para o cérebro e vice-versa, estão há 5 anos fazendo aquele caminho. Não vai ser em 30 minutos que a gente vai conseguir mudar esse caminho e fazer automatizar. Vai precisar criar um outro circuito. Por isso que quanto antes, quanto mais cedo, melhor. Porque menos engramado, menos registrado está no cérebro a forma inadequada e mais fácil vai ser a gente conseguir instalar, né, colocar o som correto e fazer essa circuitaria acontecer até automatizar. Isso demora um tempo do cérebro, não é o tempo da fono. Não, é o tempo exatamente, né? E às vezes a gente tem que conhecer a história dessa criança, porque muitas vezes, assim, até mesmo aqui no consultório, às vezes uma criança já um pouco maior, não tão bebezinho, que você fica, daí você vai voltar a história toda, né? Você vai entender todo o contexto anterior. Talvez em uma consulta você não consiga, às vezes, falar, e mesma coisa a avaliação, né, da fono mesmo. Você precisa de mais um tempo, uma observação, uma avaliação, para saber que caminho que ela vai, né? Que caminho que ela vai seguir, se ela vai responder aquela intervenção ou não. Então, isso não é uma coisa simples, né, de resolver, né? Uma coisa que acontece também muito no consultório, e que aqui é uma boa oportunidade da gente, né, esclarecer e orientar e pedir ajuda, é que assim, a criança chega no consultório, né, os pais ou o cuidador levam no consultório e acham que a fono vai resolver tudo. A fono não vai fazer nada sozinha.
né? Isso é Ela muito vai importante, isso é muito avaliar, importante. ela vai avaliar, vai junto com a família ver qual é a melhor forma de tratar essa criança. Ela tem várias técnicas, né? E aí, junto com a família, a terapia ela é construída, não existe nada top-down, né? Assim, nada bate pronto, ela é conversada, ela é combinada, porque só assim dá certo. Só assim Uhum. a criança e os pais vão fazer em casa. E a gente precisa que a família apoie. A criança não vai fazer sozinha os Isso. exercícios. É. A Concordo com família você. tem que Isso é estar uma coisa junto que nesse muitas vezes a processo. gente, por exemplo, aqui eu não faço muito assim, mas por exemplo, às vezes quando tá com a chupeta há muito tempo e tal, e a gente faz alguns exercícios de, né, o beijo. Tem criança que chupa a chupeta há muito tempo, tem essa dificuldade do bico, né, de fazer o biquinho e tal. E às vezes eu peço para fazer exercício em casa. Eu falo, olha, né, pede para dar beijo, fazer exercícios com a língua e tal. E aí os pais, assim, às vezes esquecem, não acha isso importante e meio que passa, né? E aí até ia falar isso para você, assim, saber um pouco de você, que era a minha próxima pergunta. Como a família interage nisso, né? Porque é muito importante que a interação não seja só do profissional, porque ela vai sair do profissional, ela vai fazer 1 hora e meia de sessão, enfim, e ela vai sair do profissional e ela vai ficar em casa. Né? Então, o É. quanto essa criança necessita que os pais também utilizem essas ferramentas para continuar esse tratamento em casa, né? A família O como que um que todo. são 30, 45 minutos de terapia comparado com o tempo da semana? Não, com certeza. Eu acho que o tempo da Né? Onde a semana criança fica o é tempo todo onde deve fazendo estar junto, errado. né? É onde deve estar junto. Agora, em relação a hábito, a questão é muito mais profunda, né? Além da questão postural, né, que a gente até comentou um pouco, então a chupeta, e às vezes ainda coloca coisa pendurada na chupeta, colocando mais peso ainda, né? Ela tira a postura do lábio de repouso da forma adequada, a língua também não fica bem posicionada, é um estímulo de crescimento inadequado, tanto para a face, para o crânio e para a oclusão, com repercussão, como a gente já falou, na mastigação, na deglutição, na fala e na própria respiração. Sim, sim. Agora, o importante é saber por que está chupando chupeta. Sim, não, com certeza, né? E isso é uma coisa que Eu eu não, falo eu no não sou seu, contra. no A seu criança curso. pode usar chupeta, mas tem que ter um Uhum. objetivo específico, cumpriu aquele objetivo, tirar. Concordo. A gente sabe que, assim, o próprio nome da chupetinha, né, pacifier, que, assim, que a gente sabe que é aquela questão de acalmar, né, de ser um aliado. Eu acho a chupeta, ela, em algumas situações, ela é aliada mesmo. Mas o que a gente vê hoje é uma questão muito cultural, né? A criança já está na maternidade com a chupeta, né? Isso é uma coisa que Então, já está ela nem pede inserido. e já coloca, Ela já né? está E aí é aí que se exatamente. cria o hábito. Exatamente, já está inserido na própria cultura de ter a chupeta ali como um aliado. Eu acho que algumas situações realmente, né, aquele momento muito para dormir, que tem aquele apego, que realmente a criança, que é aquela criança que é extremo sugador, né, que tem crianças que têm uma necessidade de sucção muito grande, principalmente aquelas crianças que estão em aleitamento também, elas negam a chupeta, elas querem sugar o tempo todo. Então, para essa situação tal, né, a gente acaba tendo essa indicação, enfim, né, para essas situações e que também os pais acabam também falando, não, a gente vai usar e aí a gente entra num consenso. Mas eu queria saber, assim, para você, essa questão do dedo, da chupeta, o quanto você vê repercutir, né, na linguagem, enfim, ou na própria arcada, musculatura, enfim, o quanto você vê isso na sua prática. No geral, repercute, né? Porque ela não está sozinha, ela fica por um tempo prolongado, né? Então a criança usa a mamadeira e a chupeta por anos, por um Uhum. tempo longo durante o dia, né? E numa frequência grande também. Então isso por si já interfere, porque não era para ela estar aqui no meio da boca, não era para estar sugando a mamadeira, não tem necessidade de sugar a mamadeira depois de 6 meses de idade, já poderia estar comendo comida, né? Então, não teria essa necessidade. E são vetores de crescimento completamente inadequados, né, de Uhum. sucção que vai estar acontecendo ali. Tá, para você, assim, uma Junta. indicação, assim, seria, assim, a partir de 6, assim, né, só para ver questão, assim, de prazo, né, mas, assim, a partir de 6 meses já é para começar a pensar no desmame, é isso? Assim, né, pensar nesse Sim. desmame, né? Assim, eles Sim. falam até 1 ano e meio, 3 anos, ok. Eu acho que quanto antes, Isso, porque, né? é o Eu que eu não acho, senti assim, um ano e também, meio eu já acho mais é. que suficiente, porque depois vai ficar cada vez mais difícil tirar esse hábito que está registrado nesse cérebro, Uhum, né? é. Eu sempre levo isso na minha prática. Eu sempre falo, né? A partir de 6, aí assim.
eu coloco, assim, né, se não deu, tá, a gente vai se passando um ano, se não deu, a gente segura até um ano e meio, 18 meses ali para, assim, e aí, assim, é tentando cada vez diminuir o tempo, porque, na verdade, você pode não tirar a primeiro momento, porque tem muitas questões, até porque a gente sabe que a chupeta, enfim, a mamadeira são questões de hábito que são enraizadas, muitas vezes, na família, né? Então, Então, às vezes e eu o falo, ideal é não enraizar isso, né? exatamente, o ideal é não enraizar, mas se já está enraizado, né, pra gente tentar fazer o quê? Diminuir o tempo. Então, assim, a criança tem criança que tem cinco chupetas, ela pega um em cada canto, né? Então a gente fala, não, então deixa uma chupeta só, deixa para aquele momento que tá escondido ali, porque se ela ver, ela vai pedir. Então, assim, é questão das necessidades atendidas, né? Aquele momento ela vai ter o quê? O tempo todo aquilo ofertado para ela, né? Então, cada vez a gente deixar isso Sim. mais difícil e, consequentemente, deixar para situações em que realmente seja necessário mesmo, né? E eu acho que, assim, eu volto mais uma vez na questão da instalação do hábito, né? É perceber o porquê. Por que que tá mamando? E não como culpa ou uma coisa errada. Não, é porque ela está precisando se sentir segura. Ok, sugou, deixou cair, dormiu, tira, não põe de volta. O que acontece muitas vezes é que põe de volta, né? A criança já dormiu, nem está pedindo mais, e põe de volta. É E isso aí mesmo. sim vai se instalando o hábito. Uma outra coisa muito comum em relação à mamadeira é da criança tomar o leite na mamadeira já deitado, porque daí na mamadeira não derrama o leite, né? Então é mais prático para a família e tanto de noite, e aí tem a questão da escovação do dente, então toma mamadeira e dorme sem escovar o dente, que complica também, né? Não é fonoaudiológico, mas é uma coisa que Mas complica, a parte bucal, né? Com né? certeza. Indiretamente vai acabar complicando. Uhum. Ou de manhã, né? Então, assim, enquanto está arrumando naquela correria, né? Arrumando lancheira para sair de casa, e tem a escola, e tem o horário, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, todo mundo sai, a criança fica tomando leitinho, deitadinha, né? No sofá. E aí, Eles conseguem fazer as coisas enquanto a criança está lá. Então é muito mais, acaba sendo mais fácil mesmo, né? Do que dar o e, copo, e aquela coisa vai derramar, mas vai ser um processo, exige tempo, exige paciência, exige tudo isso, né? Então isso com então, certeza é você vai ter. perceber esse movimento que acontece em relação à chupeta e à mamadeira e ir aos poucos modificando esses hábitos, né? Porque são gatilhos, e aí depois de um tempo acaba, vira rotina, né? Então a gente tem que colocar outras rotinas. Ah, ao invés da mamadeira e de tomar o leitinho deitado, será que se for comprar um copo super legal, com Divertido. canudo, né? E o canudo ainda vai Fazer exercitar a essa, musculatura, vai exatamente, vai melhorar, mexer essa musculatura, né? exatamente. Fazer a criança se envolver nesse processo. E Uhum. tem até para as crianças menores o copo de transição, não precisa ser uma madeira, Sim, né? não, exatamente. Aquele com bico um pouco mais rígido, ou até mesmo passar depois para um copo, aquele copo que não deixa, que você na hora de tomar, né, não deixa Tem o derramar, que é o copo recorte no nariz, vaso. né? Tem os copos com recorte no nariz. Exatamente, exatamente. São medidas que eu acho que tem como você já ofertar sempre precocemente. Não deixar para isso muito tardiamente, né? Que isso realmente cada dia Porque vai ser mais mais sofrido, vai ser o mais né? sofrido, exatamente. E a decisão de retirar total tem que ser, é da família toda. A família tem que estar muito certa que também vai retirar, porque a criança vai chorar. E Uhum. na hora do choro, né? Dá E, vontade de voltar atrás. E hoje a gente tem, assim, até assim, pessoalmente, até no próprio consultório mesmo, a gente tem algumas medidas e até, assim, de formas muito lúdicas. Claro que cada criança vai interpretar de um jeito, vai ser mas existem maneiras lúdicas de você fazer a criança se despedir daquele objeto sem ser tão traumático, né? Ah, e vale dar para personagem, vale dar para Papai Exatamente, não, Noel. vale fazer cartinha de despedida, vale colocar aí do avião para o Papai Noel, vale e aquela coisa lúdica, a criança fala, nossa, sabe, eu acho que a criança tem essa coisa de eu participei, eu doei minha chupeta para uma pessoa, né, Exatamente, mas é importante que ela participe do processo, ela entenda o Uhum, porquê, é isso mesmo, né? exatamente. Não E adianta só Mara, tirar. hoje, eu não sei, até a questão, uma questão de dúvida que é minha mesmo, pessoal, assim. Você acha que hoje, eu acho que pela internet, pelo que a gente tem de, né, de informação e conhecimento sobre doenças que até então não eram tão assim como o autismo, como transtornos, né, de comportamento, o opositor desafiador, enfim, essas coisas. Você acha que hoje existe superdiagnósticos em relação a isso? Uma criança, por exemplo, que só não fala ou tem um atraso de desenvolvimento da linguagem, e que o quanto isso você acha que traz assim ansiedade e angústia para a família, assim, não sei, porque se você comentasse um pouco sobre isso, assim, se você acha que Eu acho que no existe geral isso? traz muita ansiedade.
né? Agora, a gente tem que estar atento ao processo de desenvolvimento. Né? E se for observado lá atrás alguma coisa no desenvolvimento da criança, porque a criança já vai mostrando lá atrás alguns sinais, é procurar auxílio o mais precocemente possível. Sim. Né? Porque Por é quê? exatamente. Porque a criança sente, né, pela pele, pelo tom de voz, uma preocupação da família. Uhum, Quando ela é mais velha, exatamente. ela vai percebendo, né, que Exatamente. tem algo errado com ela. E E hoje eu isso vejo não é assim legal. que a gente até comentando um pouco assim, até a rotina mesmo. Muitas vezes a gente vê uma criança até que, ou às vezes não fala, assim, tem mães até que às vezes contam as palavras da criança o tempo todo, fala, tá contando, agora tá falando 15, ela tá falando 30. Porque tem uma questão da ansiedade mesmo, porque existem algumas coisas que a gente rotula, na verdade, né? Deve fazer isso, deve fazer aquilo. E a gente vê informação sobre isso. E muitas vezes aquele negócio, será que não é um autismo, né? Será que não é uma criança que, enfim, né, com comportamento ou hiperatividade, alguma coisa que. Então, eu acho que hoje a gente tem também aqueles super diagnósticos, né? Que da própria sociedade mesmo, às vezes, de falar, ai, será que não fala, mas será que não é melhor você ir no neuro para ver, ou você não investigar, ou você não ter. Para pensando numa coisa que não necessariamente é aquilo, pode ser até muito mais simples, ou pode ser uma intervenção muito mais pontual, né? Sim, e por isso é importante observar, né? Observar o comportamento da própria família. Eu já recebi algumas vezes, não só uma, né? Pacientes com diagnóstico de transtorno déficit de atenção, e aí na hora que você começa a orientar a própria família não consegue sentar para fazer um jogo com a criança. Não É isso consegue mesmo. sentar, não consegue se desligar do celular, não consegue focar em alguma coisa. Então é muito mais ali comportamental. Eu acho que tem que Uhum. limpar muitas coisas antes para chegar no diagnóstico. Concordo. Eu acho, na verdade, assim, entender como que é a dinâmica familiar, entender se a criança tem quadros patológicos, assim, até mesmo da própria região, né, né, orofacial, então otite, né, a própria rinite, respirador oral, a hipertrofia de adenoide, a amígdala, enfim, tudo isso que pode contribuir para ela não ter um sono reparador, um desenvolvimento da Sim. motricidade. Eu acho que até mesmo estímulo, né, então esse contexto desse estímulo domiciliar, que eu acho que muitas vezes pode até ser O aquém modelo, né? É modelo de modelo. funcionamento. Eu faço mil Uhum, coisas ao mesmo tempo. E eu não exatamente. tenho um momento tranquilo. Né? Como que Com eu vou conseguir certeza. sentar para estudar, né? Num Exatamente. ambiente que tem muita coisa, isso é importante também. Né? A gente tem Uhum. que ter um ambiente tranquilo para trabalhar, para estudar. E tem que ter esse A gente tempo, né? Esse tempo para dedicar na interação com a criança, né? Porque muitas vezes é um tempo que é necessário, mesmo que pouco, mas que você tenha a troca, que você faça a criança ser estimulada. Porque muitas vezes ela está ali, muitas vezes, assim, estimulada por outros meios que não são os meios adequados. Né? Então, às vezes você fala, ah, tá, mas ela tá do meu lado o tempo todo, tá, do seu lado o tempo todo, mas vocês estão interagindo, vocês estão fazendo alguma atividade em conjunto, né? Ou ela tá numa tela, ou ela tá realmente, enfim, não tendo uma interação adequada, né? Enquanto isso tem impacto no desenvolvimento dela, né? Então, acho que tem que pensar essas coisas, né? antes de chegar num rótulo, né? Antes de chegar no rótulo. O rótulo sempre é muito perigoso. Eu acho, eu concordo, eu acho que às vezes rotular é uma patologia, rotular uma pessoa, rotular uma Um criança. comportamento, né? É, exatamente, é perigoso, né? Então, eu acho que o É ideal é a gente ter perigoso. essas avaliações antes, né? Não, e até Eu, limpando mesmo, né? Assim, uhum, olha, vamos essa semana brincar de tal coisa, como é que foi? E aí a gente vai adequando ali, porque também uhum. é um funcionamento que a gente vem, né, da Exatamente. correria E do uma dia a coisa dia. importante, eu quero, assim, o nosso tempo daqui a pouco está acabando, mas só para eu poder também colocar aqui, muitas vezes a gente coloca responsabilidade na escola, né? A gente coloca responsabilidade naquele negócio. Quando a criança entrar na escola, daí as coisas vão andar, né? Quando a criança começar, então assim, a gente tem essa coisa de, quando acontecer isso eu vou, e não pensar ali naquele momento, né? Então a escola ela vai ser um fator, claro, de percepção também, né? Vai ser um outro meio de percepção daquela criança, mas não a resolução dos problemas, né? Então a gente Sim, tem que pensar isso também, né? Quando futuramente pensa que é a escola que vai resolver algumas coisas, né? Algumas não, questões, né? não, Ai, essas Mauro, o questões nosso tempo está acabando. Eu acho que, assim, eu acho que tem muita. Se a gente fosse conversar, acho que a gente passaria muito tempo aqui. com Eu vou muita deixar coisa, a né? live gravada, Tem que as conversar. pessoas foram entrando e saindo, e, bom, enfim, isso tranquilo. Eu acho que a gente pode, né, claro, deixar
aberto para perguntas, se as pessoas depois quiserem mandar perguntas tanto para mim como para você. Eu deixei aqui seu Instagram salvo, né? Eu acho que a Ah, principal legal. mensagem, né, que eu acho que eu queria dar aqui é que eu acho que hoje em dia eu queria até mesmo para próprios profissionais de saúde como eu e outros, né, que pensassem em caminhar com precocemente, né? E que pensassem não só que é uma coisa simples, que isso vai passar, e até falar para a família, olha, é importante essa avaliação prévia, né? Porque uma criança que já tem um distúrbio leve, mesmo que ela fale um pouco mais devagar, ou atrase um pouco, ou troque palavras, seja uma coisa que não tem impacto na vida social dela naquele momento, futuramente ela pode ter uma repercussão que possa ser abordada previamente, né? Que possa ser abordada num tempo menor, né? Realmente é super importante esse encaminhamento precoce, porque muitas vezes, em uma avaliação mais direcionada, uma orientação, a gente consegue fazer com que a família perceba e dar dicas de como estimular essa criança, como brincar com essa criança, no sentido de desenvolver essa linguagem, essa fala, né, de forma adequada. A gente acabou nem falando aqui de disfluência, que é muito comum, né, a gagueira, que às vezes acontece lá com 3, 4, 5 anos, e é super Uhum. importante estimular de forma adequada para que ela passe por isso e se desenvolva super bem. Sim, e se a gente fosse Né? pegar, né, cada situação É, específica, eu acho que não dá a gente tempo de ia falar aqui sobre falando, tudo, né? mas quanto Mas antes for encaminhado, melhor, porque ele não vai, ele vai poder se desenvolver, a criança vai poder se desenvolver como bom falante, vai poder se ver como bom falante. e isso é o que a Isso é gente super quer. A importante. gente quer que a criança tenha essa, assim, né, que a longo prazo, né, com o crescimento, ela vá falando certo para ter mais segurança de fala e de Que ela comunicação. possa se comunicar bem. Se comunicar e que ela seja um adulto que tem uma boa comunicação, que a gente não quer, que a gente quer construir na infância uma coisa para o futuro. Eu acho que é isso é a principal mensagem mesmo, né? Sim. Mas eu queria te agradecer, acho que a live pode ser que ela feche, então eu queria te agradecer, viu, Marla, por Eu toda a que sua agradeço a aula oportunidade de conversar com você. maravilhosa, né? Sabe que eu já acredito muito no seu trabalho e acho que você é uma super profissional. Então eu gostei muito e espero que você também tenha, né, curtido aí, né? E que a gente possa ter outras oportunidades. Com certeza, vamos combinar outras oportunidades. Aham, Adorei, com né? E certeza. te admiro muito também. Ah, Obrigada pelo obrigada, Marla. Um grande convite. beijo para você, viu? Boa noite. E Beijo. eu vou deixar a live salva, se quiser compartilhar também, fica à vontade. Tá legal, Tá bom? obrigada. Um Tchau, beijão, tchau. viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.